Então, a gente vai para a página 49, na atividade 5, galera. Peguem lá o item 5.1. Alguém quer ler? Eu quero. Então vai, manda ver. A imagem abaixo é uma representação das principais manchetes de jornal durante o período joanino do Brasil. Isso. De antemão, percebe-se que foram diversos setores que tiveram instituições criadas. Considerando o exposto acima, observe a figura a seguir e responda o que se pede em seu caderno. Isso. Antes de mais nada, todo mundo sabe o que é período joanino? Eu não. Não vão falar que é da Joaninha. Seria o período que Dom João VI ficou no poder? Isso, exatamente. Tá? Então, esse é o período brasileiro em que a família real veio para cá, né? Inicialmente, a gente chama esse período joanino relacionado com Dom João VI, tá bom? Espera aí que entrou outro aluno aqui, vou abrir para ele, ou ela. Voltando. Então, essa é a imagem que vocês têm aí na apostila, tá? Então, é uma imagem feita justamente para essa atividade, mostrando algumas notícias, né? Lá, extra, extra, aquelas coisas, né? Quer dizer, extra vem de extraordinário, de uma coisa que aconteceu há pouco tempo, etc. Tá? Então, nós temos, na manchete desses jornais, estampado alguns fatos junto com suas datas. Então, é importante a gente também observar a data, tá? Como eu disse para vocês, os tratados comerciais que Dom João assinou aqui no Brasil, teve o de 1808 e o 1810, tá? No caso, a gente vai trabalhar com o de 1808. Então, cuidado para não confundir na hora da pesquisa quem for fazer esse tema, tá? Então, retomando, nós temos aí nas manchetes, abertura dos portos, depois, mais comércio, na mesma manchete, né, 1808. Próxima manchete, abriu a imprensa régia, né, régia, vem de real, do rei, né. Depois, fundada a Biblioteca Real, criadas a aula de comércio e a academia militar, criadas as escolas de cirurgia e academia de marinha, inaugurado o Teatro São João, criadas a Imperial Academia e a Escola de Belas Artes, tá? Bom, vamos fazer o seguinte. Com base nessas manchetes, a gente vai fazer essa atividade. Faça uma pesquisa sobre as manchetes apresentadas na imagem 1, tá? Eu vou primeiro ler com vocês a atividade e depois eu vou explicar direitinho o que eu quero e como eu quero que vocês trabalhem. Depois, você vai escolher uma das notícias e listar as principais consequências para a sociedade da época, preenchendo o quadro abaixo. Ele está na apostila, se não couber, você faz no caderno. Tá? Deixei uma dica ali de novo, vou relembrar vocês, para durante a pesquisa se atentar às datas, tá bom? Olha, gente, muita atenção nessa hora, porque o item a pesquisa de vocês vão ler sobre tudo isso e não vão escrever nada. Vocês só vão ler. Tá? Muito importante entender isso. Depois que vocês lerem, aí vocês vão escolher uma, cada um vai escolher a que achar melhor, tá? E vai fazer o item B, que é escolher uma das notícias e listar as consequências para a época, tá? Então vai lá colocar em uma parte da tabela a notícia escolhida e na outra parte as principais consequências. Tá? A consequência é o que isso trouxe em seguida daquilo que aconteceu, tá bom?
Só voltando aqui um pouco, aqui está as imagens que vocês vão pesquisar lendo tudo, tá? Normalmente, se vocês colocarem no Google algumas palavrinhas-chave, que eu não vou falar para vocês, porque é importante que vocês desenvolvam a capacidade de investigação e pesquisa. Então, se vocês colocarem alguma palavra-chave bem interessante, vocês podem, em um site só, encontrar todos esses temas, tá? Pera aí que entrou outro aluno, eu vou lá abrir a participação. Pronto. Estão entendendo por enquanto? Quem não entendeu, fala não. Quem entendeu, não precisa falar nada. Ótimo. Vamos para frente. Antes de eu ir para frente, o que vocês acham de como nós estamos aqui em 8 alunos? Cada um de vocês já me falar o que prefere agora escolher. Porque nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temas. Então, a gente não pode, de repente, não correr o risco de todo mundo fazer a mesma coisa. Para a gente poder ter uma variedade de pesquisa e poder fazer uma atividade legal. O que Será vocês que daria acham? para fazer em grupo? Então, se fizer em grupo, como é só uma dessas notícias que vai escolher, vai ficar muito pobre o nosso trabalho. A gente pode organizar em grupo depois, mas num primeiro momento, cada um escolheria um desses temas. Depois que escolheu o tema, pesquisou, a gente tenta juntar num grande grupo para fazer um trabalho final que eu vou falar depois. É segredo. Segredo, na verdade, não é porque está na apostila, né? Mas eu ainda não falei nessa aula, a gente não falou sobre isso. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu quero saber se vocês topam isso ou não. Cada um escolheu um diferente agora. Senhor, posso falar qual que eu já escolhi? Só se todo mundo concordar em fazer a minha sugestão. Tá. Tudo bem? Alguém se opõe? Ótimo, então vai. Vamos escolher então os temas. Eu escolhi Criadas à Aula de Comércio e Academia Militar. Tá bom. Então já registra no seu caderno, né? Na apostila, pega um lápis, faz um círculo nessa notícia para você não... Isso. Beleza, então. Quem que é o próximo a dizer? Professor, eu posso só fazer uma sugestão? É por causa que tem como o senhor ver uma lista com o nome dos alunos e tá até em ordem alfabética já, para facilitar. Aqui, enquanto a gente está com a atividade? Não, tipo, no Meet já tem uma lista e aí seria melhor... Oi, prof. Prof, eu meio que saí porque eu tava testando umas coisas para ver se o microfone tava funcionando. Tudo bem, tudo bem. Eu tô vendo aqui a lista. Você quer fazer por ordem do que tá na lista, Cauê? Não é que eu quero, porque eu acho que seria melhor, porque a Rosa, por exemplo, quando ela vai receber essa atividade, ela vai perguntando por meio dessa lista. Então eu acho que seria melhor para não ficar desorganizado, para um falar por cima do outro. Então tá, a Ana já começou mesmo, né? Então vamos para outra Ana. Qual que você quer? Que tema que você quer, Ana? Eu acho que eu quero abrir uma empresa régia. Tá, então faz um círculo aí nesse assunto. Tá. Pessoal, conforme for escolhendo, vocês fiquem espertos que não pode repetir nesse primeiro momento, tá? Só depois que esgotar. Caio, você? Eu escolhi a abertura dos portos. Caio, tá aí? Tá ouvindo? Tô aqui, professor. Você tá me escutando, professor? Microfone. Não tô te ouvindo, tá escutando, Caio. Professor? Tá escutando? Professor? Eu tô escutando. Professor? Eu também tô escutando, Caio. Eu também tô escutando.
também Então tá. tô escutando o Cauê. Fala alguma coisa de novo, Caio. Eu escolhi a abertura dos portos. Ah, então tá. Faz um círculo. Abertura dos portos. Depois do Caio é o Felipe. Professor, eu escolhi fundar a Biblioteca Real. Tá bom. Faz um círculo. Beleza. Agora o Juan. Professor, peraí, rapidinho. Eu perdi a página aqui. Qual é a página mesmo? 49. 46. Eu vou pegar. Abertura. Ah, não, a abertura dos portos já foi, né? Então, criadas Imperial Academia e Escola de Belas Artes. Tudo bem. Faz um círculo para você saber que é o seu tema, tá? Cauê já falou, né? Professor, eu dei minha opinião, mas eu não falei qual que eu prefiro, não. Eu gostei daquela abertura dos portos mais comércio. Já foi. Já foi, consegue. Tem que escolher aquela de 1808. Na verdade, Tem é a de- Ou a de 1813. Tem ainda inaugurado o Teatro São João, as criadas da Escola de Cirurgia Academia de Marinha. Ah, beleza. Eu preferi, então, a fundada Biblioteca Real. Beleza, Eu então. Cauê. escolhi esse. Eu Já escolhi esse. tem. Ah, já tem? Fui eu que Já. escolhi. Então, criadas a Escola de Cirurgia Academia de Marinha. Também foi escolhido? Então, Esse não. 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 Eu escolhi esse, né? Mas, né? Você escolheu o outro. Eu sei. Tá bom. Qual que é o próximo aqui? Pensei que você iria. Eu acho. Não Quem, sei. quem que é esse eu. apelido aqui? O Pudim é o Gregório. Então vai, Gregório. Agora é sua vez de Pudim. escolher. O único que aqui que sobrou foi a inaugurado o Teatro São João. Ih, esse aí acho que é um dos mais fáceis. Nossa, que sorte. Por que eu não peguei esse? Bom, agora é o Samuel, só que o Samuel, como não tem mais disponível, ele pode repetir. Então vai, Samuca, escolhe aí. Ah, professor, não sou besta, você falou que é fácil, vou pegar mesmo do Gregório. É, mas tem Ai, outros ai, que tem miséria. outros que são mais fácil ainda. Fala aí, Rodrigo. Fala aí. Como eu Não. não sei, professor, vou pegar o do Gregório mesmo. Então tá. Então Professor, marca qual é aí. o mais difícil aí no caso? Aquele que o Cauê pegou é chatinho. Ei, Será que o meu também é chato? pô, Qual que é o professor, seu? só porque eu ia pegar o meu abertura é dos de portos mais Belas Artes. comércio. Ah, não, aí não tem Belas como, Artes. graça. Belas Artes é fácil. e o meu, Rodrigo? O meu é fundar a Biblioteca Real. Ih, facinho. Eita, poxa, que sorte. Se for difícil, Rodrigo. Ó, mas tem uma coisa também, hein? Os mais difíceis são os mais legais. Tem esse Nada. detalhe. Ô, Mas são os Rodrigo, mais meu é demorados. fácil ao e mesmo tempo. difícil. Qual que é o seu, Ana? É criada a aula de comércio e academia militar. Ah, esse aí é difícil também, mas é legal. Eu escolhi esse quando eu. Mas não dá pra repetir. É, mas não tem problema. Olha, vamos voltar aqui então na apresentação. Ali para baixo, nós temos o item C. Pessoal, fechem o microfone aí quem não for falar mais nada, tá? Ó, lá no item C é a continuação da atividade, tá? Então, ó, só para retomar. O item A, vocês vão fazer uma pesquisa sobre todas as manchetes, né? Agora que a gente já escolheu o que cada um vai fazer, acho que não precisa mais, tá? Acho não, vamos combinar que não precisa mais, tá bom? Vamos agilizar um pouco. Os alunos que não estão participando aqui ao vivo, na hora que assistir esse vídeo, eles vão ter que ler para escolher, tá? Porque aí eles podem escolher aquilo que mais chama a atenção. Vocês toparam um desafio, né, de escolher as cegas, eu acho legal pra caramba isso,
né? É que nem você jogar joguinho lá e escolher aleatório, né? Você nunca sabe se vai ser fácil ou difícil, apesar de eu já ter dado umas dicas. Mas, enfim, o importante é que depois que a gente escolheu o tema, a gente vai fazer o item B, tá? Escreve lá a notícia escolhida e põe as consequências, o máximo possível que encontrar. Depois, no item C, você vai utilizar essas informações da tabela e vai criar um podcast simulando a veiculação da notícia na época. Quem sabe o que é um podcast direitinho aí? Seria mais ou menos um debate, quando é mais de uma pessoa. Quando é mais de uma pessoa, mas no caso, vocês vão fazer sozinho. Então, o que seria? Ô professor, Uau. assim, agora que eu tô ficando mais em casa, eu tô começando a ouvir mais podcast, principalmente quando eu tô fazendo as tarefas, assim, e eu tô começando a me interessar bastante pelo gênero. Então, pelo que eu entendi, seria meio que um artigo de opinião, nem sempre um artigo de opinião, que seria meio que veiculado sem um texto, seria só por meio de áudio. Isso, é isso aí. É uma reportagem, pode ser uma notícia, pode ser uma reportagem, né? Lembrando que tem diferença, né, gente? A notícia é mais objetiva, a reportagem ela pode ter opinião, né? Então, uma reportagem também pode ser um artigo de opinião. Então, você tem um tema lá, você vai falar sobre esse tema. Ah, eu vou falar lá sobre o Free Fire. Aí você vai falar um monte de coisa lá sobre esse tema, né? E aí por diante. Então, nesse caso nosso, vocês vão fazer um podcast de acordo com a notícia escolhida, falando, não esquecendo de falar as consequências. Claro que seria interessante, né, durante a elaboração do podcast, vocês fazerem um contexto antes de falar as consequências, né? Falar, olha, a Academia de Belas Artes foi fundada em tal, por não sei quem, ela ficava na cidade tal, no bairro tal, sei lá. Aí depende das informações que vocês pesquisarem. Aí depois vocês falariam as consequências, tá? Então, ou vocês preferem falar só as consequências? Só as consequências. Vamos deixar aberto. Cada um faz do jeito que achar melhor, tá bom? Se você quiser falar mais ou menos, tá? Não pode falar muito, tá? Porque aí senão vocês vão cair na tentação de ler a pesquisa, tá? Mas o ideal é você organizar as ideias numa folha, deixar escrito numa folha e depois gravar o áudio, tá bom? Uhum. E olha lá embaixo que eu coloquei na setinha. O que vocês acham da gente fazer depois uma edição com todas as notícias do podcast e a gente postar isso no Facebook da escola? Bom, não mostrando o meu rosto, até que eu aceito. Não, podcast é só voz. E você Então, pode ensaiar. Então eu aceito, de boa. Aí, o que vocês têm que fazer? Eu sugiro da gente combine de todo mundo baixar um programa que possa gravar e salvar em MP3. O que vocês acham? Porque tem que ser o mesmo formato. Aí depois usa um software de edição para adicionar essas gravações, para deixar um arquivo só de áudio. Quem que vai fazer isso? Vocês que vão decidir. Deve ter algum... Rapidão, deixa eu falar uma coisa aqui. Ô, João, aquele bot lá no Discord que a gente fez, o da Rosa, ele gravava como o quê, mano? Valeu. Não, falou. O cara ignorou. Bom, não, fico... Ô professor, desculpa, mas eu tive que dar uma saidinha. Tem como o senhor repetir o que o senhor disse agora há pouco? Não, eu não. Quem vai repetir é o Gabriel. Vai, Gabriel. Por que eu? Explica pro Cauê que eu falei. Não, mas por que tem que ser? E a maior vantagem de estudar em casa é que não tem que pedir para ir no banheiro. É verdade. Ó, é o seguinte, Cauê. A sugestão é o quê? Todo mundo, na hora de gravar o podcast, gravar no mesmo formato, né? Eu sugiro o MP3. Depois, vocês vão escolher alguém para editar esse podcast, né? Para pegar os áudios
e transformar num arquivo só, e depois a gente postar no Facebook da escola. Só que vocês que vão ter que se organizar para fazer isso. E não tem data específica. Quando tiver pronto, vocês falam, ó, professor, está pronto. Não quero saber se é amanhã, se é daqui uma semana, se é daqui um mês, só não pode ser no Natal, né? O que vocês acham? Ah, tá bom. Beleza, só a voz eu não me importo, não. Então, beleza. Porque, assim, a gente tem que levar em consideração também que outros alunos que não estão participando ao vivo da nossa aula, se eles quiserem participar, vocês acolham, por favor. Né? Então, olha que ideia interessante. Eu vou dar ideia, mas quem manda são vocês, tá? A ideia que eu tenho é assim: fazer um áudio só de cada tema. Por exemplo, ó, vamos voltar nos temas ali, ó. Tem os temas aqui: abertura dos portos, imprensa régio, biblioteca real e assim por diante. Então, faz um áudio só, um arquivo só de cada um desses temas, para a gente pôr no Facebook, tá? Se outros alunos... Oi? Não, não é nada não, minha mãe que falou aqui. Ah, tá. Aí, se outros alunos quiserem participar, aí faria outro arquivo, tá bom? Ô, professor, mas para juntar os áudios, quem que vai editar, no caso? Então, aí vocês vão ter que arrumar alguém para fazer. Eu sei fazer, mas eu tenho certeza que alguém de vocês também vai conseguir. Ô, João, você não consegue hackear lá o negócio que você fez pra editar os vídeos lá? Consigo. Então, edita tudo. Tá, Você é o então, único que pode hackear só mandar aqui. os áudios. Tá, então, galera, assim, como é uma atividade um pouco trabalhosa, eu não vou marcar data para entregar, tá bom? Não, melhor, vamos fazer assim, no máximo daqui 2 semanas, tá bom? Beleza. Mas eu queria saber, pode fazer um áudio, tipo, com 3 pessoas numa call, por causa que aí já vai um áudio com 3 pessoas. Lembra que é aquele formato É, não dá mas pra cada editar. um fala o seu tema, é tipo isso. Tudo bem, pode, Tá, respeitando mas só que precisa tem que arrumar ter... O que eu- ela do Discord. o editor que eu uso, eu não sei se ele consegue reverter aquele formato. Ó, vou tentar pesquisar outros bots de gravação, aí a gente tenta. Isso, dá uma pesquisada na internet, porque com certeza vai ter, tá bom? Então vamos avançar, galera. Tem mais alguma dúvida? Podemos adiantar a aula? Então tá, vamos nessa. Vamos lá para a atividade 6, página 50 do caderno do aluno. Quem lê para mim? Vai, gente. Não vai aparecer a imagem de vocês, só a voz, seus envergonhados. O que é para ler isso? O 6.1, atividade Tá. 6, página 50. Neste momento. Neste momento, você é convidado a trabalhar como um historiador para refletir sobre as atividades anteriores. Para tanto, você deverá ler o texto inicial, realizar pesquisas e selecionar fontes para responder as seguintes perguntas norteadoras. As mudanças promovidas com a vinda da família real para o Brasil visavam o desenvolvimento local para a população em geral. Isso. Então, vou explicar. Local para a população em geral. Primeiro de tudo, o verbo visar significa ter como objetivo alguma coisa, tá? Ter como ponto final algo, aonde você quer chegar, tá bom? Então, vocês já perceberam que essa situação de aprendizagem, ela mexe, não só essa, né, como a maioria, mexe muito com pesquisa, tá? É normal, porque, na verdade, os estudantes, eles não precisam tanto do professor quanto vocês imaginam que precisa. Se vocês tiverem habilidades para se organizar, para localizar informações, para identificar o que você quer, e depois você conseguir organizar,
você faz praticamente tudo sozinho, né? O professor ele vai servir somente como orientador para vocês, tá? Ou seja, vai tirar as dúvidas, vai dar algumas dicas, enfim. Não vai ficar repetindo o que já está na internet, o que está no livro, tá? É muito importante que vocês entendam que essa metodologia faz com que vocês aprendam melhor. Você, indo atrás do próprio conhecimento, é muito melhor do que você esperar cair no teu colo, tá bom? Mesmo porque cada um tem o seu jeito de aprender. Por isso que a gente tenta usar bastante metodologias diferentes para que a gente possa alcançar o maior número de estudantes, certo? Então não se assustem, porque muito dessas atividades de pesquisa, você é mais leitura do que a própria escrita, né? Vocês estão acostumados, não deveriam estar, mas me parece que ainda estão acostumados a achar que tudo que é pesquisa é pegar aquele monte de coisa e copiar no caderno. Isso aí não vale nada. Se você não souber o que você vai passar para o caderno, é inútil. É melhor ler. Não precisa ficar copiando o que já está lá disponível para a hora que você quiser. Né? Você tem que usar as informações para o seu benefício, para você conseguir desenvolver as habilidades, tá? Que não é só o conteúdo. Bom, trocando tudo isso que eu falei em miúdos, essa atividade, você vai fingir que é um historiador, ou seja, você vai investigar, tá? Então, essa atividade 6 é um roteirinho, é um passo a passo muito importante que vocês entendam essa escadaria, tá? Então, primeira coisa é ler esse texto inicial. É esse texto que vai servir como guia para toda a atividade. Então, eu vou ler a pergunta de novo. As mudanças promovidas com a vinda da família real para o Brasil visavam o desenvolvimento local para a população em geral? Quer dizer, todo mundo se beneficiou dessas mudanças que aconteceu no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, com a vinda da família real para o Brasil? Não precisa responder agora, tá? Mas essa é a pergunta que vai, então, nortear o nosso trabalho, certo? Vamos para o próximo item. Primeira etapa, a gente vai ler o fragmento do texto, que é o finalzinho da nossa situação de aprendizagem, e a gente vai destacar as principais informações a respeito da pergunta. A gente vai fazer isso agora junto, tá? Então, vocês fiquem com o lápis na mão ou com a caneta marca-texto, tá? Eu sugiro que vocês só passem a caneta marca-texto se tiver certeza do que estão fazendo. Senão, passa um lápis na hora que a gente socializar e vocês tiverem certeza da resposta, vocês passam o marca-texto, tá bom? Mas aí cada um faz de um jeito. Então, o que a gente vai registrar nesse texto? Isso aqui, ó, é mais ou menos uma pergunta. As mudanças promovidas com a vinda da família real para o Brasil, tá? Daí em diante, a gente vai refletir em um outro momento. Então, esse texto a gente só vai marcar as mudanças que aconteceu com a vinda da família real, tá bom? Então, ó, 2 minutinhos para que todo mundo faça isso com calma. Vocês vão acabar antes, quem acabar antes de 2 minutinhos, vai lá, toma um copo d'água rapidinho e a gente vai aguardando, tá bom? Todo mundo entendeu o que vocês vão fazer agora? Ó, Eu entendi. então manda bala. 2 minutinhos, hein? Ô, professor, você tá aí? Tô aqui. Então, o único problema é como é que todo mundo vai me mandar os áudios? Ah, isso daí vocês vão se organizar entre vocês. Cria um grupo no Zap temporário. Tá. Tô ferrado. Tá nada, ele é gostoso. Ó, quem terminou, fala terminei, tá? Terminei. Eu já terminei de ler, faz tempo. Opa, terminei consagrado. Bom, galera, vamos lá. Senão não dá tempo, tá? Então, nesse texto, para adiantar, eu vou falar e vocês vão acompanhar, tá bom? O que a gente pode identificar como acontecimentos que mudaram com a vinda da família real para o Brasil? Primeiro,
As atitudes, o modo de vestir e até mesmo de falar dos europeus passaram a ser copiados. Ou seja, o estilo das cidades europeias. Então, quem grifou alguma parte desse primeiro parágrafo que eu falei, não precisa grifar tudo primeiro, tá, gente? Já tá beleza, tá? Ou seja, o estilo das cidades europeias no modo de vestir e de falar, tá? Então, você imagina aquele bando de mulher andando com aquelas roupas europeias de frio, né? Porque a moda em Portugal era a moda da França, com aquelas sombrinhas que não tampava o sol coisa nenhuma, era só enfeite. Imagina o calor que não era aqueles homens andando com terno e gravata em pleno verão do Rio de Janeiro. Ia ser um suador desgramado, né? Uma fedentina que vocês nem imaginam, né? Bom, enfim, vamos para o segundo parágrafo, que tem bastante coisa, mas tá fácil, né? Então, teve a missão artística francesa que veio para cá, né? Que a gente vai trabalhar muito com obras. Quando fala de Brasil Colônia, a gente usa muito obras desse Jean-Baptiste Debré. Né? Ele pintou muito o cotidiano brasileiro e a gente usa muito como fontes históricas, tá? Tem também a imprensa régia, o surgimento da Biblioteca Nacional, ou Biblioteca Real, na época, a Real Academia de Belas Artes, que é o Museu Nacional de Belas Artes, o Jardim Botânico, a Real Junta de Arsenais do Exército e a Real Academia Militar, além do que vocês já aprenderam no Centro de Mídias, o Banco do Brasil, o mesmo de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham acertado. Tudo bem? Eu posso só perguntar uma coisa? Esse Banco do Brasil que eles estão falando é o Banco do Brasil marca mesmo? O amarelinho lá? Sim, sim. Exatamente. É interessante isso, porque eu achava que era um Banco do Brasil, tipo, um banco do Estado, um banco do governo. Sim, sempre foi um banco do governo. Tanto é que o próprio texto fala que quando o Dom João voltou para Portugal, que ele voltou, né? Ele voltou, deixou o Dom Pedro aqui, ele pegou tudo do mesmo jeito que ele pegou a grana que estava em Portugal quando veio para o Brasil, ele pegou toda a grana que estava nos cofres do Banco do Brasil e levou para Portugal com ele, né? Quer dizer, não tinha muito essa ideia de que um bem público é de todo mundo, né? Inclusive, já estou até dando spoiler da atividade. Claro, Cauê, a gente tem que levar em consideração que teve mudanças, mas sempre foi um banco estatal, tá? Hoje mesmo, o Banco do Brasil não é um banco 100% estatal, né? Ele tem uma parte do capital dele, das ações, né, negociadas na Bolsa de Valores, portanto, ele também, ele existe, digamos que existem acionistas além do governo. Tá? Continuando. A segunda etapa, galera. Vocês vão formular uma hipótese que possa responder a pergunta noteadora. O que é uma hipótese? Vocês vão responder aquilo que vocês acham. Então, vocês vão registrar no caderno. Qual que é a pergunta? Essa aqui, ó. As mudanças promovidas com a vinda da família real para o Brasil visavam o desenvolvimento local para a população em geral? Sim ou não, por quê? Então, vou repetir. Esse desenvolvimento que aconteceu com a vinda da família real portuguesa para o Brasil foi para todos? Tá? Vocês já sabem a resposta numa altura do campeonato dessa, né? Mas vocês têm que justificar. Não pode pôr só sim ou não. Tem que explicar por quê. O que vocês acham, tá? Aí vocês vão anotar no caderno. Terceira etapa. Vai pesquisar e selecionar uma fonte que possa contribuir para a sua resposta para a pergunta norteadora. Então, vocês não colocaram o que vocês acharam? Agora você vai pesquisar se o que você achou está certo. Como que você vai fazer isso? Digita lá no Google. Eu não posso falar o que vocês vão digitar, porque senão vai ficar fácil, né? Então, vocês digitem alguma coisa, leiam, e durante a leitura, vê se vocês conseguem encontrar provas
que confirmem ou não aquilo que vocês levantaram de hipótese na segunda etapa. Entenderam essa parte? Sim ou não? Sim. Ótimo. Essa tabelinha é só uma brincadeira para vocês fingirem que vocês estão preenchendo perguntas assim importantes para o historiador, tá bom? Então, você achou a fonte? Você vai fazer uma breve descrição sobre a fonte. Ah, o que é isso, professor? Você vai colocar o que é essa fonte que você pesquisou. Só, coisa de 2 linhas. O ano e o local que a fonte foi produzida, se vocês encontrarem. Os autores, autoras. Se a fonte era visual, escrito, oral, audiovisual ou material. Aonde que você encontrou essa fonte? E o que a fonte diz sobre a pergunta norteadora. Tá? Isso aqui vocês conseguem fazer em 5 minutinhos, tá? O problema é vocês terem paciência de chegar e pesquisar na hora de ler na internet aquilo que vocês estão procurando, tá? Porque não é para copiar nada, é para ler. Vocês perceberam isso? Espero que sim. Quarta etapa. A pesquisa confirmou ou não a sua hipótese lá na segunda etapa? Sim ou não e justifique. Também com as próprias palavras, pouca coisa. Tá joia? É uma atividade que vocês vão fazer que é baseada apenas em leitura, tá? Se por um acaso vocês não entenderem ou esquecerem alguma coisa, retomem esse vídeo que eu vou postar ou tirem a dúvida em privado comigo lá no WhatsApp. Pode até gravar um áudio, tá bom? É facinho. Ela é um pouco demoradinha, mas vocês vão conseguir fazer tranquilo, tá? Até sexta-feira a gente marca? Pode ser? Então tá, pessoal, olha, a gente já tá com o tempo explodido em 2 minutos, indo para 3 minutos, né? Eu tenho que agora fazer um encontro com o segundo do ensino médio, tá? Então, fica combinado tudo desse jeito. Qualquer dúvida, vocês então mandem para mim, tá bom? Um abração. Adorei ficar com vocês de novo. Eu tenho muito orgulho do jeito que vocês participam da aula, tá? Você percebeu que na chamada de voz a gente fica mais quieto, né? Tá, vocês quietos, vocês sempre foram mesmo. Vocês são gente boa. Mas tá bom, vai. Deixa eu parar de falar aqui, senão o segundo ano vai matar eu. E vou começar a chorar aqui também. Então tá, tchau, um abração, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, professor. Fica com Deus.